Olá, tudo bem, meus amigos e amigas? Eu sou o Jonatas Lima, eu sou atual CTO da Evoy Administradora de Consórcios. Eu venho aqui para bater um papo com vocês, trazendo um pouco aqui da minha história e de como tudo isso começou. Eu comecei no Consórcios lá em 2010, em uma outra administradora de consórcios que na época era de extrema relevância, que na verdade pavimentou muito do que nós vivenciamos nos dias de hoje. Eu era vendedor, 2010, muito jovem ainda, eu entrei nessa administradora que tinha um formato de vendas porta a porta, então você participava ali de um processo seletivo, participava de um processo de capacitação e formação, recebia a pasta, mas essa grade de tabelas, de planos, e ia de porta a porta construindo o seu portfólio de clientes. Eu fiquei por aproximadamente 5 a 6 meses como vendedor numa filial na Lapa, lá em São Paulo, na região da Zona Oeste. Dado a minha boa performance, eu recebi o convite para me tornar supervisor dessa administradora de consórcio de um time focado em vendas. Mas esse desafio não era na filial que eu trabalhava, mas sim na cidade de Mogi das Cruzes. Eu nunca tinha vindo em Mogi das Cruzes, mas ainda muito novo, sempre muito sonhador, com a mentalidade à frente, disruptivo, com a mentalidade sempre pensando em crescer, em avançar. Eu simplesmente fui até a Estação da Luz. Na época, liguei para minha mãe e perguntei: mãe, Mogi das Cruzes é longe? Eu ainda solteiro na época. Ela falou: não é longe. Para você ir em Mogi das Cruzes, você pega o trem, desce na Luz você pega um outro trem, vai até Guaianazes e vai até Mogi das Cruzes. Chegando em Mogi das Cruzes, fui conhecer a filial que eu estava recebendo o convite para me tornar supervisor, conversei com o gerente da época e, sem sombra de dúvidas e sem medo algum, eu topei o desafio. Vinha de São Paulo todos os dias, fazia o trajeto, saindo de São Paulo, saindo às 4h30 da manhã, para às 8 horas da manhã estar na filial de Mogi das Cruzes. Ali fomos construindo um time, conhecendo a cidade, indo de porta em porta, oferecendo, fazendo as vendas. Naquela época ainda tecnologia não era tão avançada, nós trabalhávamos tudo ali no caderno, na agenda, num PPT que nós tínhamos, que você tinha que fazer uma programação de clientes que você ia visitar. O contrato não era digital, literalmente você preenchia o nome, o cadastro do futuro consorciado na mão, não podia rasurar o contrato, porque se você rasurasse o contrato, aquela venda ela não entrava na área administrativa, você tinha que refazer esse contrato, a tabela literalmente na mão, mas mesmo enfrentando todos esses desafios de uma maneira bem incisiva, íamos dia a dia ao alcance da meta. Na época, a gente construiu um time praticamente do zero. Eu tinha alguns vendedores e assim eu fui conhecendo Mogi das Cruzes, Brás Cubas, Jundiapeba, Guaianazes, todo o Alto Tietê, Itaquaquecetuba. Vivi uma experiência onde praticamente durante todos os dias caminhava em longos passos dentro dessa jornada comercial. Fiquei mais aproximadamente um ano. Alguns vendedores na época saíram da administradora que operávamos e foram atuar junto com o Marcelo Lucindo, que tinha uma representação ainda muito que embrionária, pequena, mas eu mantive esse relacionamento com esses vendedores que falavam muito para mim: cara, você tem que conhecer o Marcelo Lucindo, você tem que ir nessa representação, vem bater um papo. Como eu já estava durante um bom tempo na administradora, mas já naquele momento não fazia sentido permanecer ali, porque eu com uma mentalidade sempre muito à frente, querendo alcançar, desenvolver, aprender, vim conhecer e conversar com o Marcelo Lucindo. Mas foi de imediato a sinergia. Muito bem, quando eu cheguei, que eu conheci o Marcelo Lucindo, a minha sinergia com ele, ela foi de imediato, foi instantâneo. O brilho no olhar dele casava sincronicamente com o meu desejo de crescimento, com o meu desejo de aprender, de avançar, de desvendar, de desbravar tudo que eu tinha. Ainda na época muito novo, mas já casado na época, com apenas 21 anos de idade. Ele apresentou para mim o portfólio, os objetivos dele. Era uma sala no centro comercial de Mogi das Cruzes, num prédio extremamente relevante, bonito, tudo muito bem azeitado, tudo muito bem organizado. Desde o princípio, seja pequeno ou grande, o Marcelo sempre teve uma mentalidade de organização, pensando para frente, pensando em crescimento, em escala, de uma maneira incansável, tentando criar alternativas para realmente ganhar
ganhar velocidade no propósito do negócio dele. Saímos dali acordando, dali para frente, um novo momento para minha carreira, para minha jornada, e eu vim fazer parte daquele time. No time, na época, tinha aproximadamente de 8 a 10 pessoas naquela sala comercial. E é interessantíssimo, porque de fato o que estamos vivendo hoje na Evoy Consórcios já fazia parte de um objetivo idealizado desde 2010, 2008. Naquela sala comercial nós falávamos de se tornar uma administradora de consórcios, de alcançar de fato uma alta performance. Eu fiquei por um bom tempo trabalhando naquela representação, alcançando alta performance, ainda dentro de um core muito comercial. Alcancei o posicionamento de supervisor, mesmo com uma equipe muito que enxuta, mas alcançando grandes números relevantes. Naquela época, o consórcio já estava alcançando uma relevância economicamente falando dentro do nosso país, alcançando de uma maneira disruptiva um core mais digital. Então nós já operávamos na época com e-mail, tabelas digital, contrato já na época digital, mesmo como representante, explorando tudo que nós tínhamos a nosso favor comercialmente falando. Na época eu já trabalhava com o meu próprio carro, conheci mais muitas cidades, fiz vendas de consórcios em Curitiba, lá no Paraná, Mato Grosso do Sul, na Bahia. Alcançávamos ainda dentro da representação grandes cidades e o Brasil como um todo. O Marcelo passou por um momento de um divisor de águas e essa representação ela fechou. Eu achei por bem retornar para São Paulo. Quando eu estava atuando com o Marcelo, eu me mudei de São Paulo para Mogi das Cruzes, mas quando essa representação fechou, eu voltei a morar em São Paulo. Dei sequência na minha carreira, buscando muito que conhecimento, focado ainda dentro de instituições financeiras, mas dentro de contact center. Então eu passei a atuar profissionalmente falando em empresas de grandes contact center em São Paulo, central de atendimento focado no consumidor. Passei por diversas células de atendimento, cobrança, saque, retenção, central de atendimento voltado para vendas. Todas as células que compõem um contact center eu tive a grata experiência de vivenciar. Operações pequenas e operações grandes dentro dos contact centers em São Paulo. O Marcelo voltou a operar, mas dentro da vertical de contact center em Mogi das Cruzes, focado em consórcio, me convidou para bater um papo. Mesmo distante, mesmo fora da empresa dele, eu sempre mantive um bom relacionamento com o Marcelo, porque ele sempre acreditou no meu potencial. De igual modo, eu também sempre acreditei no potencial dele como empresário, como um bom cidadão aqui em Mogi das Cruzes. Eu retorno para conhecer, na época, a Fácil Consórcios, e ele me faz o convite: volta a trabalhar comigo. Eu aceito o desafio, venho trabalhar em Mogi das Cruzes novamente, agora já na Fácil Consórcios, com a vertical dentro da operação de contact center. Muito importante destacar que eu já estava vivenciando isso em São Paulo, então já tinha um conhecimento, uma experiência, uma bagagem para agregar à operação. Eu assumo a posição de coordenador de operações, passo a cuidar do guarda-chuva de pós-venda, cobrança e relacionamento com os consorciados. A operação era gigantesca, já tinha aproximadamente um prédio em Mogi das Cruzes com 400 profissionais, uma força de vendas exponencial, e faltava estruturar esse departamento que cuidava do cliente depois do consórcio adquirido. Marcelo sempre teve esse cuidado, não apenas com o foco voltado para vendas, na captura do prospect, mas como eu vou cuidar desse cliente, como cuidar desse investimento, desse cidadão, dessa cidadã que apostou, que acreditou, que inseriu ali o seu investimento acreditando no consórcio que ele defendia na época como representante a bandeira de outras administradoras de consórcios. Então ele sempre pensou como a gente cuida do pós. Então a gente estrutura esse departamento de relacionamento com o consorciado, onde entrávamos em contato, esclarecia dúvida, trazia resultado da última assembleia, fazia simulações de oferta de lance, aquele cuidado que é importante, não apenas do processo de vendas, mas do pós,
processo de vendas. Eu fico por aproximadamente um ano e meio atuando ali como coordenador, mas chega um momento de um divisor de águas na minha vida. Eu passo por um desafio pessoal muito grande. O Marcelo, de uma maneira muito empática, entende esse momento da minha vida, que eu precisava de um tempo para mim, estava passando por um processo de divórcio, saio da Fácil Consórcios pela porta da frente, mantendo esse relacionamento, volto para São Paulo para tentar me reconstruir, me refazer como pessoa, como humano, como profissional. Passo a reconstruir, ressignificar a minha vida por completo, entendendo que não queria mais seguir mais na vertical profissional do ponto de vista comercial, mas queria reconstruir a minha vida como um todo. Faço ali uma pausa dentro desse universo e vou em busca de um background acadêmico, de uma formação, de conhecimento, de uma bagagem e faço uma migração lateral de carreira para o mundo da tecnologia. Embarco numa nova oportunidade profissional dentro de uma grande instituição financeira do Brasil com reconhecimento nacional e assumo a posição de cadeira na gestão de projetos, de produtos, com o desafio da construção de um autoatendimento onde o consumidor iria se autosservir em uma autocontratação. Então, faço ali uma mistura de experiência onde o meu conhecimento acadêmico, o know-how comercial, a experiência do mundo dos negócios, construo um processo de autocontratação para que o consumidor fizesse ali um autosserviço e empréstimos consignados. Tem uma experiência riquíssima, onde a troca de valores pavimentou e chancelou até eu chegar onde estou hoje. Então, durante todo esse período, eu também aprendi muito, se tornou de fato um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei falando para você, aquele garoto sonhador de 19, 20 anos de idade, que estava ali dando seus primeiros passos na vida corporativa, no ambiente corporativo, muito que ansioso, muito que ainda a trancos e barrancos aprendendo, caindo, levantando, passou diversas pessoas profissionais que já com experiência foram me ensinando, me ajudando. Eu sempre com um espírito muito de aluno, com muita humildade, com muita simplicidade, com os ouvidos atentos, em alerta, para ouvir e aprender e anotar. Eu sempre fui obcecado por feedback. Agora já com 35 anos de idade, maduro, experiente, já com um pouco mais de tempo de estrada, passo por esse grande banco que me ajuda, colabora, me ensina. Eu passo ali tendo comunicação e relacionamento direto com área de tecnologia, área de desenvolvedores, growth, marketing. Fico aproximadamente um ano dentro desse banco, já sabendo e tendo conhecimento de que aquele sonho do passado, de dentro daquela sala comercial muito embrionária, pequeno, o que se fazia aparentemente distante, aconteceu, porque a Evoy Consórcios, ela já tinha recebido a autorização do Banco Central do Brasil e o Marcelo já estava pavimentando e de maneira acelerada, já preparando tudo para as operações da Evoy Consórcios chegar no mercado e chancelar a sua bandeira. E eu lá de São Paulo já acompanhando pelas mídias sociais o que ele estava fazendo. Quando eu saio do banco, eu volto a ter um contato com ele, ele me convida para conhecer a Evoy Consórcios. Veja o quanto é importante você manter um relacionamento, você manter as portas abertas para que você tenha as oportunidades e aproveite-as. Agora, já dentro de um universo completamente diferente, vem aqui para fazer esse bate-papo com o Marcelo. Somos pessoas com personas completamente diferentes. Eu trago para ele o conhecimento que eu já não era mais aquele garoto comercial, vendedor, mas já um profissional focado dentro da área de projetos de tecnologia. Ele, Jonathan, vem fazer parte do nosso time, vem aqui liderar a área de projetos. Chego na Evoy Consórcios com um portfólio gigantesco, com um mega desafio, mas com muita pista para percorrer. Eu assumo a área de projetos com o desafio de promover colaborativamente a transformação digital. E de lá para cá não parou por aí. Construindo, transformando tudo que era ali, anotado em papel. Marcelo apresenta para mim e fala, cara, tem todo esse caminho pela frente e a gente precisa preparar tudo isso. A
gente implanta a URA, a central de atendimento, sempre pensando na melhor experiência do nosso consorciado, na melhor experiência do nosso consumidor. A gente implanta o bot, construindo a árvore por completo. A gente construiu a 4 mãos. Eu lembro até hoje, quando a gente abriu o fluxograma e ia colocando etapa por etapa, se o consorciado ir por aqui, se ele ter essa experiência, se pudermos acrescentar a condição dele ganhar velocidade, dinamismo, de uma maneira que ele pudesse se sentir abraçado. A gente busca incansavelmente trazer a cultura da leitura de dados para que pudéssemos acompanhar a operação na ponta, porque através de dado pavimentaria uma tomada de decisão mais estratégica, sempre participativo. Marcelo, incansavelmente, começávamos 8, 9 horas da manhã, às vezes era 19, 20 horas e estávamos discutindo sobre os projetos, sobre como utilizar a tecnologia para potencializar a nossa operação. Chegamos literalmente dentro da indústria de consórcios com a mentalidade aberta, sempre com uma mentalidade disruptiva, como mudar o sistema, como fazer com que a tecnologia seja um acelerador para fazer acontecer. Ao longo do primeiro ano a gente veio potencializando, estudando, mapeando processos, entendendo área por área e entendendo dentro desse processo quais eram as principais dores, quantos esforços manuais estavam sendo empregados para fazer acontecer, porque os bastidores de uma administradora de consórcio é desafiador, você não tem ideia. Quando você olha por detrás das fotos, por detrás da lente da câmera, você entende que de fato existe um ecossistema que precisa de uma sinergia de força humana, de força intelectual, de força sistêmica para fazer acontecer. E isso não foi feito de maneira isolada. Não foi o Jonathan, não. Tem uma equipe por detrás. Tem muitos profissionais, muitas mentes brilhantes, fornecedores. A busca foi incansável para acertar a mão, para acertar o caminho, para acertar a fórmula, a busca de fornecedores parceiros que entendessem a nossa mentalidade dentro de uma indústria que vem há milhares de anos, em um formato, em um padrão, em um único método, mas o Marcelo sempre com uma mentalidade inovadora, sempre nos provocando, dizendo, cara, a vida inteira foi assim. Não precisa ser assim eternamente. É o chega junto, é o agilizado, é o desburocratizado. Então, a gente veio pavimentando com 1 ano de atuação, trazendo a cultura Data Driver, trazendo dados para dentro de casa, trazendo estratégia, potencializando a operação para dar velocidade e escala dentro de casa, que eu recebo a meritocracia da chegada do posicionamento como CTO. E você pensa que nós paramos por aí? Pelo contrário, isso só chancelou, potencializou, isso só acendeu mais ainda a chama de fazer acontecer. E a gente continua, a busca é incansável e tem muito mais coisa chegando por aí. A jornada digital, vamos fazer para que o consorciado de fato ele se sinta embarcado com o uso de tudo que o mercado do consórcio com o uso digital da tecnologia possa fazer acontecer. A chegada da Ive, a nossa assistente virtual, essa é a Evoy Consórcios. E a minha história, ela faz parte da composição de diversos colaboradores que estão aqui incansavelmente com uma inquietude para fazer acontecer, para que o seu sonho se torne possível. Chega junto. Muito obrigado e até mais.